Olá, meu companheiro do Portal Criativamente. Estamos aqui para mais uma videoaula da nossa playlist Modelagem de Dados. E iniciamos a videoaula de hoje lembrando para todos aqueles que ainda não estão inscritos, acesse o YouTube, procure por Portal Criativamente, inscreva-se e você terá acesso a todas as nossas playlists que estão sendo desenvolvidas por enquanto, né, até esse momento, todas elas destinadas à área de desenvolvimento de sistemas de informações na área de tecnologia da informação. Essa playlist que estamos aqui desenvolvendo, elas são relacionadas ao conteúdo modelagem de dados, que é uma das etapas iniciais do processo de construção de um banco de dados. E nesse momento nós já temos aqui 13 playlists, 13 vídeos desenvolvidos. Vejam que alguns vídeos giram em torno de 30 minutos, mas temos algumas coisas, alguns um pouco maiores, que exigem que a gente tenha uma explicação um pouco mais detalhada. E esses vídeos estão acompanhando um caderno de exercícios que disponibilizo em um arquivo Google Docs, que a cada videoaula eu vou apresentando aqui o conteúdo dos exercícios. Nesta videoaula, nós vamos partir para o exercício número 8, que na verdade ele é um reforço do exercício 7 que tratamos na última videoaula. No exercício 8, nós temos a seguinte situação, já vista mais ou menos em um exercício anterior, onde nós vamos simular uma situação em que é necessário lançar vendas. Então, qual é o processo? Lançamento de vendas. Então, sobre o ponto de vista de banco de dados, quais são os dados necessários para um sistema de informações onde é necessário lançar venda? Identificamos o seguinte, que teremos o nome do cliente e o CPF do cliente. Cada cliente também pode ter ou pode não ter, mas pode ter vários telefones. Nós precisamos da data e da hora da venda, nós também precisaremos do nome e do CPF do vendedor. O vendedor também vai ter telefones de contato. Depois nós precisamos cadastrar os produtos que serão comercializados pela nossa empresa. Então, o nome e o preço de tabela de cada produto, o nome da marca do produto, a quantidade de cada item vendido e o preço unitário de cada item vendido. Então, todos esses dados foram levantados e a partir desta organização inicial que fizemos, nós vamos elaborar o nosso projeto conceitual, em seguida o projeto lógico, e depois, numa última etapa, nós fazemos a visualização das tabelas que comporão um banco de dados relacional, utilizando o Excel apenas como lousa, como um rascunho, para que a gente possa entender direitinho a distribuição dos dados em tabelas, os relacionamentos e a sua alimentação, ou seja, inserir dados e até podemos projetar, alterar, excluir e assim por diante. Bom, então o ponto de partida é esse daqui, ó. Observe o levantamento de requisitos, esses são os dados necessários. No entanto, nessa etapa que nós estamos, nós não vamos utilizar especificamente o termo dados, nós vamos utilizar o termo atributos. Então, quais são os atributos necessários? Vamos dar um destaque aqui, ó. Quais são os atributos necessários para um processo de lançar venda numa empresa que comercializa produtos? Nós fizemos essa lista, nós teríamos, isso daqui é uma situação projetada, nós teríamos feito o levantamento de requisitos, identificamos que esses são os dados necessários, e aí, como temos feito já em todos os exercícios, já estamos aqui no exercício 8, apesar que já tem um 9 proposto aqui, mas isso é próxima videoaula. Cada atributo já está sendo encaixado na sua respectiva entidade. E aqui, como fizemos no exercício 7, tem algumas observações a fazermos, buscando evitar
redundâncias e inconsistências. Então, a nossa ferramenta de trabalho tem sido o aplicativo BR Modelo, um aplicativo bastante simples, muito mais voltado para a parte de ensino, aprendizagem do que a parte profissional, mas ele é bastante eficiente nesse processo de aprendizagem. Então nós temos o seguinte, vamos aqui, teremos então a seguinte situação, eu vou destaquei aqui em verde para que a gente já de partida a gente já aborde a questão da redundância. Nós teremos que cadastrar clientes e também teremos que cadastrar vendedores. Para todo cliente será necessário o nome e o CPF. Para todo vendedor será necessário também o nome e o CPF. Num primeiro momento, nós teríamos a seguinte situação. Nós teríamos aqui, eu vou fazer de maneira bem dinâmica, eu teria uma entidade cliente, toda entidade tem o seu atributo identificador, cliente, e aí nós teríamos os atributos nome, deixa eu colocar aqui corretamente, o atributo nome, e também teria o atributo CPF. Apenas para organização, eu vou jogar isso aqui para cima, para baixo e para baixo. Dou um Ctrl O aqui para organizar. Então a minha entidade cliente ela já está pronta. Depois, seguindo a linha de raciocínio, nós teríamos que ter uma entidade vendedor, pois precisamos informar nome e CPF de cada vendedor. Então aqui no nosso BR Modelo, uma segunda entidade chamada vendedor. Deixa eu corrigir aqui, vendedor. Toda entidade tem o seu atributo identificador, então aqui nós teríamos o ID vendedor. E depois, só que eu cometi um errinho aqui, como quase sempre eu faço, já estou corrigindo, então ID vendedor. E depois nós teríamos aqui dois atributos, nome e CPF. E aqui o CPF. Muito bem. E depois nós teríamos uma entidade intermediária, que esse termo não existe, né? É só uma localização, que seria a entidade venda, e eu informo que são necessários data e hora da venda. Então volto aqui no BR Modelo, toda entidade tem o seu atributo identificador. Este aqui vai ser o ID venda, e depois mais dois atributos, o atributo data e o atributo hora, HR, o atributo hora. Perfeito. Ctrl O, os relacionamentos. A venda é feita para o cliente, então há um relacionamento entre as entidades venda e cliente. Posso dizer o seguinte, que venda é feita para cliente, que uma venda é feita para um cliente, enquanto que para um cliente do banco de dados já podemos ter 0 ou nenhuma venda. Isso vai gerar um relacionamento do tipo 1 para N, sendo que venda é a ponta N, cliente é a ponta 1. O tipo do relacionamento é sempre definido pelo máximo, 1 e 1. Se você tem dúvidas nessas exposições que estou fazendo agora, por favor, assista às outras videoaulas que estão disponíveis aqui no na nossa playlist no portal Criativamente. Sugiro que desde lá do comecinho da videoaula 1, porque nós já estamos com um caminho relativamente grande sendo desenvolvido, e então tudo que eu estou falando aqui, na verdade, é uma repetição do que já conversamos várias e várias vezes. Então, se o que eu estou dizendo aqui está um pouquinho complexo ou está um pouquinho rápido, é porque você ainda não está preparado. Assista às videoaulas anteriores, que eu tenho certeza que você vai entender, compreender, estará preparado para acompanhar o raciocínio específico desse exercício que estamos desenvolvendo. Então, entre venda e cliente, já criamos as duas entidades e a relação entre elas, e entre venda e vendedor também é um relacionamento, pois é o vendedor o responsável
o vendedor é o responsável pela venda. Então aqui na relação, o que o vendedor faz? O vendedor lança a venda, por exemplo. O vendedor lança a venda. Então uma venda é lançada, cada venda é lançada por um vendedor, enquanto que para um vendedor do nosso banco de dados eu já posso ter lançado nenhuma, mas posso ter lançado várias vendas. Temos aqui também um relacionamento do tipo 1 para n, né, o máximo de uma cardinalidade e o máximo da outra cardinalidade. Esse relacionamento é do tipo 1 para n, vendedor é a ponta 1, venda é a ponta n. Então, como estudamos no exercício anterior, deixa só eu voltar aqui, como estudamos, nós estamos no 8, como nós estudamos no exercício 7, num primeiro momento, todas essas colocações elas estão corretas, mas ao analisarmos, projetarmos uma situação futura, nós temos o seguinte: imagine que eu tenha sido cadastrado como cliente e o João é o vendedor funcionário da loja, o vendedor que me atendeu. Muito bem, os meus dados, apesar de termos colocado aqui apenas nome e CPF, mas os meus dados estão no cadastro de cliente e os dados do João estão no cadastro de vendedor. Isso projetando o futuro. O que, pergunto a vocês, o que impede do João, que nessa situação inicial descrita aqui atuou como vendedor, que o João possa fazer uma compra na própria empresa onde ele trabalha? Se isso acontecesse, eu precisaria cadastrar o João aqui também como cliente. Então ele teria seus dados armazenados em vendedor e teria seus dados armazenados em cliente. O João teria seus dados armazenados em dois lugares distintos do banco de dados. Nós já sabemos que esses lugares são as tabelas que serão geradas lá na terceira etapa no projeto físico. Qual é o problema disso? A mesma informação ou o mesmo conjunto de dados, melhor dizendo, armazenados em dois ou mais lugares distintos. Isso se chama redundância e nós já estudamos várias e várias vezes aqui no nosso curso de modelagem de dados que redundância é um atalho, é caminho certo para inconsistência. Como é que nós eliminamos a redundância? Eliminando toda e qualquer possibilidade de cadastrarmos, de inserirmos dados em duplicidade. Então, a abordagem correta a ser feita aqui é a seguinte: não teremos um cadastro de clientes e um cadastro de vendedores. Nós teremos simplesmente um cadastro de pessoas. Poderia chamar aqui também de pessoa, né? De cadastro. Um nome que eu entender como sendo representativo para esse conjunto de dados, um conjunto de dados formado neste exercício apenas por nome e CPF. Dessa forma, se eu tiver que cadastrar o Wagner, ele vai ser cadastrado numa tabela que nascerá aqui na entidade de cadastro. Se eu tiver que cadastrar o João, também será cadastrado aqui. Mas o importante é o seguinte: sempre uma única vez. Cadastrei o Wagner, ele está cadastrado. Cadastrei o João, está cadastrado. A Ana, o Pedro, a Maria e assim por diante. Dessa forma, voltando lá no nosso levantamento de requisitos, eu estou fazendo a união, a agregação de algo que inicialmente foi entendido como cliente e vendedor como simplesmente cadastro. E aí nas relações entre cadastro e venda, eu vou pensar nos dois envolvimentos que existem. Então vamos pensar o seguinte: no primeiro momento, esse cadastro aqui, como sendo clientes que estão cadastrados. Então uma venda, então vamos aqui montar a nossa relação. Uma venda é feita, ela é feita para um cliente. Então eu vou utilizar aqui o termo é feita para, é lançada
é lançada para um cliente. Então, para que fique claro nesse processo, vou colocar uma observação aqui, que eu estou tratando, o meu ponto de vista, ele está sendo feito pensando que é um cliente. Então, vou deixar aqui, isso é só uma observação, deixar aqui um pouquinho mais arrumadinho. Ó, então, desse lado, eu vou pensar na relação entre venda e cadastro. A venda é feita para um cadastro, tudo bem, mas quem que é esse cadastro? É um cliente. Então, deixa aqui essa observação. Uma venda é feita para um cadastro. Então, aquela venda, aquele cupom fiscal, aquela nota fiscal, ela foi feita exclusivamente para um cliente. E que nesse exercício nós estaremos apenas informando o nome e CPF. Agora, dentro da empresa, quem é o funcionário responsável pelo lançamento, pela operação do sistema, pelo atendimento ao cliente, pela operação do sistema que vai permitir o lançamento da venda? É um vendedor, que também foi cadastrado aqui. Portanto, há uma relação entre cadastro, uma segunda relação entre cadastro e venda. E agora eu vou pensar sobre o ponto de vista do vendedor. Então, eu trouxe essa observação para cá, dei um copiar-colar. E agora eu vou pensar assim, ó, vendedor. O vendedor, ele lança venda, né? Para ficar, não é obrigatório, mas para ficar assim visual, a venda é feita para o cadastro. Então, o BR Modelo, ele tem aqui um recurso que é uma seta que nós podemos colocar em determinado sentido. Eu vou colocar essa seta para cima, ela só tem a finalidade de facilitar a leitura. Então, a venda é feita para o cadastro, mas quem que é esse cadastro? Eu vou colocar assim, ó, cliente. A venda é feita para um cliente que terá seus dados armazenados lá no nosso cadastro. Enquanto que, vou até tentar fazer assim de tal forma que fique um cadastro, mas quem que é esse cadastro? É um vendedor. O vendedor lança a venda. Então, só para ficar mais claro visualmente, deixa eu utilizar uma outra seta aqui para baixo, que ele põe para o lado de cá. Lá. Então fica assim, ó, o vendedor lança a venda. E aí eu acho que fica assim um pouquinho mais claro para quem estiver aqui acompanhando as nossas explicações. Então nós vamos à cardinalidade. Uma venda é feita para um cliente, e para um cliente eu posso ter nenhuma, mas posso ter várias vendas. E aqui, pensando nesse outro relacionamento, nós tratamos deles individualmente, separadamente. Um vendedor, então eu vou assumir aqui, ó, como se fosse vendedor. Um vendedor lança. Bom, eu tenho vendedor cadastrado no meu banco de dados. Ele já pode ter lançado nenhuma venda, mas ele pode ter lançado várias. Agora, cada venda, uma vez que ela tenha sido lançada, ela será lançada exclusivamente para ela será lançada exclusivamente para um vendedor. Eu vou dar um clique aqui no salvar, deixa eu acessar a pasta onde estou salvando todos os exercícios. Esse daqui é o exercício conceitual 8. Muito bem. E aí o que nós temos? Nós temos o seguinte, dois relacionamentos, tratamos deles separada, distintamente, né? Um, de certa forma, não tem relação direta com o outro. Esse relacionamento aqui, que foi identificado pelos termos é feita para, ele é do tipo 1 para n, porque numa das pontas da cardinalidade nós temos um máximo 1, na outra ponta nós temos um máximo n, portanto esse é um relacionamento do tipo 1 para n. Como nós temos feito, eu vou utilizar aqui mais uma observação e vou colocar aqui, ó, 2 pontos n. Esse 2 pontos n, ele é lido como 1 para n.
e ele indica o tipo do relacionamento. Portanto, é feita para este relacionamento que o texto aqui dentro ele é apenas simbólico, o importante é o sentido. Então este relacionamento ele é do tipo 1 para n. Por quê? Como chegamos a essa conclusão? Porque um relacionamento ele envolve duas entidades, sempre um relacionamento envolve duas entidades. Numa das pontas nós temos a cardinalidade máxima 1, na outra ponta nós temos a cardinalidade máxima n. Nós pegamos o máximo e descrevemos o tipo do relacionamento 1 para n. Clique no salvar. Agora vamos dar uma olhada nesse outro relacionamento que foi indicado pelo termo lança. Cadastro, que cadastro? Vendedor. Vendedor lança venda. Um vendedor que está cadastrado no banco de dados já pode não ter lançado venda alguma, como pode ter lançado várias. Agora, a partir do momento que uma venda foi lançada, ela foi lançada por um vendedor. Portanto, nós temos aqui na cardinalidade o máximo 1, na outra cardinalidade o máximo n, portanto 1n. Este relacionamento também é do tipo 1 para n. E eu vou colocar também essa observação aqui, que este relacionamento, só trazer mais para cá, ele é do tipo 1 para n. O nosso projeto, ele já está, eu trouxe aqui para cima, mas eu acho que foi bobeira, deixa eu levar ele lá para, porque nós temos mais coisas para fazer. Então, já definimos os dois. Veja bem, eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu já fui definindo, à medida que eu fui definindo as entidades e colocando os atributos, eu fui já montando as cardinalidades, porque esse exercício já foi visto anteriormente. Na verdade, o que nós fazemos? Primeira coisa, nós imputamos no projeto conceitual todas as entidades, né? Distribuímos os atributos nas entidades e depois é que nós partimos para os relacionamentos, seguindo uma lista de detalhes que nós temos disponibilizado para indicar como é que os relacionamentos são feitos. Como esse exercício já é conhecido, ele já foi desenvolvido de maneira semelhante numa das etapas anteriores, eu estou me antecipando um pouquinho. Então eu já estou construindo as entidades, já estou moldando os relacionamentos, porque nós já estamos mais ou menos, a gente já conhece o caminho a ser percorrido. Mas normalmente como é que nós fazemos? Primeiro construímos as entidades, definimos as entidades, inserimos as entidades, encaixamos os relacionamentos e na segunda etapa é que a gente parte para a cardinalidade, para os relacionamentos e a cardinalidade. Vamos dar sequência? Então nós já matamos toda essa primeira etapa aqui, ó. Então vamos dar uma olhada aqui agora nisso, ó. Todo cliente tem número de telefone, todo vendedor tem número de telefone, mas nós já não temos mais representação de cliente e vendedor de duas formas separadas. Nós temos cadastro. O cadastro pode ser cliente, pode ser vendedor, ou ele pode ser alguém que é cliente e vendedor. Então, nós temos que clientes e vendedores têm telefone. Eu não preciso nem mais destacar que é o telefone do cliente, que é o telefone do vendedor. Seria o telefone do cadastro. Mas também não preciso destacar esse termo todo. Eu posso colocar simplesmente telefone. Todo cliente, todo cadastro tem telefone. Então aqui, primeira coisa, ID, telefone, e todo telefone, seguindo lá o levantamento de requisitos, todo telefone tem número, não importa se ele é do cliente, não importa se ele é do vendedor. Então todo telefone tem número. Observe também que, mais uma vez, vamos destacar nome das entidades, caixa baixa, sem acentuação. Nome dos atributos, caixa alta, sem acentuação, sem ser cedilha. Há uma relação entre telefone e cadastro. Podemos dizer o seguinte:
levar isso aqui mais para cima um pouquinho, só para cuidar um pouquinho da estética aqui, mas esse é secundário. Podemos dizer que todo cadastro tem telefone, então aqui podemos utilizar o termo tem. Como nós colocamos a seta aqui, ela não é obrigatória, mas a gente pode até colocar, né? Então a direção da seta ela vai apontar para a esquerda. Olha lá, o cadastro tem telefone. E aí eu penso no seguinte, vamos aqui, ó. Um cliente pode não ter telefone, um vendedor pode não ter telefone, mas ambos podem ter vários. Então um vendedor pode não ter, mas pode ter vários. Um cliente pode não ter, mas pode ter vários. Então um cadastro, cliente ou vendedor, pode não ter telefone, mas pode ter vários. Relacionamento, cardinalidade 0n, 0 nenhum, vários n. Agora, se há um telefone, ele é exclusivo de um cliente. Se há um telefone, ele é exclusivo de um vendedor. No entanto, cliente e vendedor agora foram interpretados como cadastro. Então, se há um telefone, ele é exclusivo de um cadastro. O que nós temos aqui então? Um relacionamento entre as entidades cadastro e telefone, e as cardinalidades máximas são 1 e n. Portanto, este daqui também é, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, este daqui também é um relacionamento do tipo 1 para n. Agora sim, né? Tá ficando muito apertado, eu vou dar uma descidinha aqui, só para deixar o nosso projeto um pouco mais espaçado, que aí não precisa ficar tão apertado assim. Descer um pouquinho aqui essa venda, trazer mais para cá. Dura que toda vez que eu mexo, as observações elas não vêm junto, aí eu tenho que ficar mexendo. Vamos ver se vai dar certo aqui, olha lá. Pelo menos assim foi um pouquinho mais destacado, mais legal. Muito bem. Na sequência, vamos lá. Nós precisamos cadastrar produtos no nosso banco de dados. O que será necessário para cada produto? O nome e o preço de tabela. Então, lá no nosso projeto conceitual, nós vamos dizer que adicionar mais uma entidade aqui. Mais uma entidade. Essa entidade se chamará produto. Toda entidade tem o seu atributo identificador, portanto aqui vai ser ID produto. E como nós vimos, produto tem nome, produto tem o preço de tabela. Produto tem nome, produto tem preço de tabela. Então observe que na hora que eu coloquei aqui, ó, preço de tabela, eu já escrevi preco, porque não pode ter essa cedilha, e tabela sem espaço. Eu poderia ter colocado aqui um underline, né? Mas eu não posso deixar espaço. Então tem que ser a identificação da entidade ou do atributo tem que ser uma palavra, não é bem palavra, mas ela tem que ser único assim. Não pode, por exemplo, preço, espaço, tabela. Preço, espaço, de, espaço, tabela. Isso não é permitido. Então, nós podemos utilizar o underline, mas também podemos utilizar a grafia toda junta assim. Nós temos que cadastrar também as marcas, né? Sendo que toda marca tem o seu nome. Então, volto aqui, trago mais uma entidade que eu vou identificar pelo nome de marca, sempre no singular. Toda marca vai ter o seu atributo identificador ID marca, marcar não, ID marca, e além do marca, toda entidade marca vai ter nome. Vou dar um Ctrl O aqui para ajustar. E aí, como nesse exercício eu estou já aproveitando e fazendo as relações, olha,
Um produto é exclusivamente de uma marca, portanto, há uma relação entre as entidades produto e marca. Ligar objetos, marca e produto. Então, produto, como é que nós podemos colocar aqui? Ó, é da marca. Como nesse exercício nós colocamos as setas, vamos colocar essa daqui também, ó. E, opa, só que está do lado errado. Produto é da marca. E aí a interpretação, ó, um produto é exclusivo de uma marca. Então, um produto é exclusivo de uma marca. Enquanto que uma marca pode não ter produtos, mas pode ter vários. Então, uma marca pode não ter produtos, mas pode ter vários. Gerou um relacionamento, a cardinalidade 0n aqui. E se nós formos... Opa, ficou bonitinho agora. Então, se nós formos ver esse relacionamento, que tipo que é? Máximo 1, máximo n. Esse relacionamento também é de um tipo 1 para n. Eu vou dar um copiar, colar. Vou trazer para cá. Tá lá, ó. Esse relacionamento entre as entidades marca e produto, ele também é do tipo 1 para n. Deixa eu colocar essa setinha mais para cima aqui. Isso. Então, venda é feita para cliente, né? Podemos colocar aqui também. Vamos ver se aqui fica assim, ó. Eu acho que assim fica legal, né? Assim dá para ver. Bagunçou. Estou tentando achar a melhor disposição aqui. Pronto, acho que assim ficou legal. Dá para entender que a venda é feita. Quem que está envolvido com a venda? Tanto o cliente como o vendedor. Acho que assim ficou legal. Clique no salvar. Voltamos lá. O que nós temos agora? Ó, em uma venda nós temos itens vendidos. E o que teremos que informar? A quantidade e o preço unitário do item que foi vendido. Então, voltando aqui, nós temos uma entidade aqui chamada item vendido. Toda entidade obrigatoriamente tem, cliquei no lugar errado. Toda entidade obrigatoriamente tem o seu atributo identificador. Então vai ser o ID do item vendido. E aí os dois atributos destacados. Os dois atributos, quantidade e preço unitário. Então já vou colocar aqui, ó, quantidade. E o segundo atributo, observe a grafia que utilizarei, preço unitário. Muito bem. Então vamos agora eu vou precisar de mais espaço aqui um pouquinho, então eu vou trazer isso daqui para baixo. Isso, trazer isso daqui para cá. Vamos ver se assim eu consigo fazer uma disposição boa, facilitando a visualização de todos nós. Aqui, vamos ver o que a gente consegue com isso. Clique no salvar. Então vamos lá. Quais são as relações que temos aqui? Nós temos assim: uma venda tem obrigatoriamente um item. Então veja bem, uma venda tem obrigatoriamente um item, mas pode ter vários. Portanto, há uma relação entre as entidades venda e item vendido. Há uma relação entre as entidades venda e item vendido. E eu digo que uma venda tem... Então aqui eu vou utilizar... Deixa eu tentar ajustar aqui para ganhar o máximo de espaço possível. O termo tem. Como estamos usando a seta, eu vou usar uma seta para baixo. Então, uma venda tem. Vamos pensar, uma venda pode ficar sem nenhum item? Não. Então, uma venda tem pelo menos um item, mas pode ter vários. É isso que está escrito aqui. Enquanto que
Uma venda tem um item, mas pode ter vários. Enquanto que, se há um item vendido, ele é daquela venda. Então, se há um item vendido, ele é daquela venda, 1 para 1. Geramos aqui um relacionamento com as cardinalidades máximas 1 e n, portanto, ele também é um relacionamento do tipo 1 para n. Clique no salvar. Na sequência, um item da venda refere-se a um produto. Então, um item da venda refere-se a um produto. Às vezes é difícil deixar bonitinho aqui, mas também não precisamos ser perfeitos assim. Acho que assim vai ficar legal. Então, olha, um item da venda refere-se a... Então, eu vou escrever aqui, ó. Refere-se a um produto. Enquanto que um produto pode não ter sido vendido, mas pode ter sido vendido várias vezes. Então, lá no meu banco de dados tem um produto e ele pode ter sido vendido. Nunca ter sido vendido, digo, mas pode ter sido vendido várias vezes. Gerou o relacionamento também do tipo 1 para n, e eu vou trazer também a observação para cá, relacionamento do tipo 1 para n. Só falta colocar a setinha aqui para seguir o mesmo padrão. Então, um produto refere-se a um item. Deixa eu ver se a gente consegue enxergar. Ah lá, ficou bom. Então, esse é o projeto conceitual daquela situação. Nós corríamos o risco de uma redundância aqui entre cliente e vendedor e resolvemos criando um cadastro único, pois todo cliente tem nome, todo cliente tem CPF e todo vendedor tem nome, todo vendedor tem CPF. A partir dessa situação proposta, nós temos a construção do projeto conceitual. É importante que não tenhamos nenhum erro aqui, pois um erro nesta etapa vai implicar em erro em todas as etapas posteriores, comprometendo todo o trabalho a ser desenvolvido, todo o banco de dados. O que nós fazemos agora? Supondo não, tendo a certeza de que está tudo certo, nosso projeto está correto, nós vamos gerar o esquema lógico. E aí, o nosso projeto lógico foi gerado. E veja só, apesar de eu ter aqui todas as observações, eu vou excluir, porque na verdade são apenas informações complementares que eu utilizei para explicando o projeto conceitual para vocês lá na etapa anterior. A única coisa que eu vou dar uns detalhes, eu vou trazer aqui os relacionamentos entre cliente e venda um pouquinho para os lados. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso daqui da melhor maneira possível para ganhar espaço e a gente poder trabalhar. Isso. Agora eu vou trazer esse produto vendido, eu vou trazer ele para cá. E aqui o produto, não quero mexer, quero mexer aqui, ó. Pronto. Então veja só, quando nós geramos o projeto conceitual, vou dar um clique aqui no salvar, desculpe, lógico, ele vai receber um nome na hora que eu for salvar aqui de lógico 8, muito bem, e o que aconteceu? Cada entidade do nosso, vamos voltar aqui, ó, conceitual 8, cada entidade gerou uma tabela, foi o que aconteceu. Então veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelas. 6 tabelas. Lá no projeto conceitual, cada entidade tinha o seu atributo identificador. No projeto lógico, cada tabela tem a chave primária, APK, primary key.
Então, telefone tem a sua APK, cadastro tem a sua APK, venda, todas elas que é identificado aqui, ó, a chave primária neste aplicativo que estamos utilizando, ela é indicada pela chave dourada, pela chave amarela, pela chave dourada. Então observe, ó, todas as tabelas têm a sua chave primária, ID marca, ID produto, ID item vendido e assim por diante. Os atributos atômicos de todas as tabelas foram convertidos em campos: tabela telefone número, tabela cadastro nome CPF, tabela venda data e hora, tabela item vendido quantidade preço unitário, tabela produto nome preço tabela, tabela marca nome, como fizemos nos exercícios anteriores. E o que acontece? Nos relacionamentos 1 para n e neste momento dos nossos exercícios, apesar de já estarmos lá no 8, todos os relacionamentos são do tipo 1 para n. Como é que eles funcionam? Relembrando, cardinalidade máxima 1, cardinalidade máxima n. Então eu digo que este relacionamento aqui é do tipo 1 para n. Existe a ponta n, que nesse caso é telefone, existe a ponta 1, que é cadastro. Qual que é a regra que o BR modelo e que nós temos que utilizar para converter o projeto lógico? A ponta n recebe o ID da ponta 1. Ó, ponta n, ponta 1. Então o que vai acontecer? Telefone recebe ID cadastro. Dá uma olhadinha lá no projeto lógico. Telefone recebe ID cadastro. Aí aqui aconteceu um problema que foi uma desatenção minha. Eu deixei lá no comecinho ID cliente aqui na tabela, na entidade cadastro. Então eu vou fazer a correção aqui. Então passa a ser ID cadastro, não vai ser ID cliente, mas eu vou ter que corrigir. Deixa eu só ver o que aconteceu. Esquema conceitual, dá um clique no salvar. Ótimo. Então, ó, eu tinha cometido no comecinho da explicação, essa era a entidade cliente e eu tinha deixado aqui ID cliente. Quando eu mudei o nome da entidade para cadastro, eu deveria ter corrigido aqui para ID cadastro. Não fiz, tinha que ter feito, mas eu estou corrigindo agora. E quando o projeto lógico foi gerado, ele trouxe com os nomes que eu havia definido, né? O fato de alterarmos o conceitual, só um minutinho que eu estou clicando aqui, o fato de termos alterado o conceitual não vai alterar automaticamente o lógico. Bom, disso eu tenho o seguinte, foi até bom que aí a gente explica mais um pouquinho. Voltar aqui para o conceitual. Se eu cometi algum erro estrutural aqui no conceitual e já gerei o lógico, eu não tenho alternativa. A melhor coisa a fazer é excluir o lógico. Excluo isso. Se salvei, jogo fora. Se eu não salvei, eu fecho sem salvar. E retorno. Eu tenho que clicar aqui na setinha no conceitual e faço as alterações necessárias. Se a mudança ela não foi estrutural, ela foi uma mudança, o erro foi até simples como o que eu cometi, eu ainda dá para corrigir e é isso que eu estou fazendo agora. Então, o nome correto do atributo identificador é ID cadastro, portanto, eu tenho que corrigir o nome aqui deste campo chave primária, ao invés de ID cliente, ele passa a ser ID cadastro. E aí acontece o seguinte, a ponta, deixa eu voltar aqui, ó, relacionamento do tipo 1 para n, a ponta n, telefone recebe o ID da ponta 1, então o ID cadastro vai ser incluído na tabela telefone. O ID cadastro vai ser incluído na tabela telefone, mas como eu tinha errado, ele trouxe o nome aqui, o termo ID cliente. Eu vou corrigir, é ID cadastro, porque o cadastro pode ser um cliente
pode ser um vendedor. E aí esse campo que foi incluído, né, a ponta N recebe o ID da ponta 1. Então eu pego esse campo aqui e incluo aqui. Na tabela de origem, ele é chave primária. Na tabela onde ele foi incluído, ele é chave estrangeira identificado pela chave prata ou cinza. Portanto, na tabela telefone, eu vou ter a chave estrangeira ID cadastro. Na tabela venda, eu vou ter duas chaves estrangeiras, porque eu tenho dois relacionamentos e ambos são do tipo 1 para N. E ambos têm a ponta N em venda. Então, aqui, em função do erro que eu cometi, isso aqui deveria estar assim, ó, ID cadastro. E esse daqui embaixo também deveria estar ID cadastro. Certo? Tinha que estar assim. No entanto, nós vimos que, vamos voltar lá no conceitual, que um lado do relacionamento é referente ao cliente e o outro relacionamento é referente ao vendedor. Então, nós vamos fazer um ajuste aqui. Na venda, eu vou identificar quem é o cliente, portanto, não usarei ID cadastro, usarei ID cliente, mas é o ID de alguém que foi cadastrado aqui, ó. Só que ao invés de usar ID cadastro duas vezes, não posso, eu vou usar ID cliente, enquanto que o outro vai ser o ID vendedor. Então, em uma venda, nós vamos ter o próprio ID, a data e a hora em que foi a venda, o código do cliente e o código do vendedor. Veja como é que ficou claro o projeto lógico quando nós fazemos todos os ajustes necessários. Um item vendido, ele vai ter quantidade e o preço unitário. Esse item vendido é de uma venda. Portanto, chave estrangeira identificando de qual é a venda do item. E depois, esse item vendido é um produto. Chave estrangeira identificando qual é o produto. Né? E o produto vai ter o seu atributo, a sua PK, o ID produto. Ele tem um nome, ele vai ter o preço de tabela e ele tem o ID da marca, identificando o código da marca do produto. Então vejam que todos os relacionamentos são do tipo 1 para N, apesar de eu ter tirado as observações, e todos eles vão se comportar do mesmo jeito. A ponta N recebe o ID da ponta 1. O nosso projeto lógico ele está concluído e a partir daqui nós podemos utilizar o Microsoft Excel para representar as tabelas e entender no final do nosso exercício como que os dados serão distribuídos em diversas tabelas, no nosso caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelas e as relações entre elas e mais um detalhezinho aqui que eu ainda vou te chamar a atenção, que é a diferença entre o preço tabela do produto e o preço unitário do item vendido. Então, para tal, eu vou iniciar o Microsoft Excel. Cá está nosso Excel. Como eu sempre tenho feito, no menu exibição eu tiro as linhas de grade. Agora pronto, estamos com a lousa preparada. E qual vai ser o nosso trabalho? A partir do projeto lógico, nós vamos construir as tabelas. Então vamos lá, com bastante calma. Eu tenho uma tabela chamada cliente, depois uma tabela chamada cadastro, venda, item vendido, produto e marca. Então vamos lá, com bastante calma. Tem uma tabela chamada telefone, em seguida, não é cliente, é cadastro, venda, tem aqui item vendido, produto, por para cá, e marca. Vou dar um clique aqui no salvar, já vou lá na pasta onde estou salvando
todos os meus trabalhos. Então, em documentos, na pasta modelagem de dados, este aqui é o tabelas do exercício 8. Muito bem. Toda tabela vai ter sua chave primária. Então, ID telefone, ID cadastro, ID venda, ID item vendido, ID produto e por fim ID marca. Todos eles, já vou até fazer aqui, todos eles são chave primária. Então, como nós temos feito em todos os exercícios, já vou destacar aqui na cor amarelo. Vamos ver se eu consigo já colocar a largura das colunas. Vamos ver se 20 vai ficar bom. Aqui eu vou precisar diminuir o zoom. Tudo bem. E aqui eu vou dar um clique no centralizar. Muito bem. Depois eu coloco as grades. Vamos seguindo. Toda a tabela. Na tabela telefone, além da chave primária, número e ID cadastro. Então, número, sem acento, ID cadastro. Na tabela cadastro, só ir seguindo, nome CPF, nome CPF. Na tabela venda, data, hora, ID cliente e ID vendedor. Data, hora, ID cliente, ID vendedor. Tabela item vendido, quantidade, preço unitário, ID venda, ID produto. Quantidade, preço unitário, ID venda e ID produto. Já vou melhorar o zoom aqui. Deixa eu só concluir. Produto, nome, preço tabela, ID marca. Aqui, nome, preço de tabela e ID marca. E aqui na marca, para a gente finalizar, nome, além do ID marca, nome. Legal. Então, vamos colocar aqui, aumentar um pouquinho. Acho que aqui já ficou melhor a visualização. Vou aumentar o zoom. Bordas. Fiz errado, né? Bordas aqui. Bordas. Não precisamos de duas colunas aqui, dá para excluir. Isso, e aí a gente pode até melhorar o zoom para ficar mais nítido. Bordas e por fim bordas. Agora nós vamos destacar as chaves estrangeiras, sempre aquelas ID alguma coisa que não é a chave primária. Então, olha lá, chave estrangeira, aqui, opa, essa aqui não, e aqui. Então eu vou colocar aqui, para seguir lá o nosso BR modelo, eu vou colocar a cor cinza, e aqui eu insisti em fazer uma seleção errada. Pronto, corrigido. Vamos dar um clique no salvar, não queremos perder nada. Então, fizemos aqui o esboço das nossas tabelas, e aí eu pergunto para vocês, podemos lançar uma venda já? E a resposta é não, porque para lançar uma venda eu preciso identificar o ID cliente e o ID vendedor, e eu não tenho nenhum cadastro aqui. Então, vamos lá, vamos simular a alimentação do nosso banco de dados. Cliente, Wagner, CPF 123, etc e tal, vai ser gerado o ID número 1. Muito bem. Vamos aqui, ó, primeiro, telefone. Posso lançar os telefones do Wagner? Posso, porque ele está cadastrado. Então, o cadastro 1, telefone 112233, daqui é só exemplo. Gerou o telefone, o ID telefone 1. Ah, o Wagner tem mais um telefone, 223300.
Então quem é o cadastro? É 1, é o Wagner, gerou o ID telefone 2. Então aqui ó, nós já temos um cadastro que tem 2 telefones. Posso lançar a venda? Ainda não, porque eu preciso dizer quem que é o vendedor. Então vamos supor, o João é o vendedor da nossa empresa, ele é 223344, CPF dele, lembra? Isso aqui são todos números hipotéticos. Gerou o ID número 2. Borda, só para ficar bonitinho. Bom, se eu tenho o cliente Wagner sendo atendido pelo vendedor João, já posso lançar o cabeçalho da venda, pois o cliente 1 será atendido pelo vendedor 2. Que dia? No dia, por exemplo, 1/3/2018. Que hora que foi lançada essa venda? Às 9 horas da manhã e gerou o ID venda número 1. Ok, clique no salvar. Muito bem, quais são os itens vendidos? Ora, como isso aqui é um exercício, a gente vai demonstrando que para poder lançar um item vendido, eu vou precisar informar o ID venda. Eu até tenho aqui a venda lançada já, ela já foi iniciada, mas eu não tenho o cadastro de produtos. Bom, na prática, o que vai acontecer? O nosso cadastro de produtos vai estar pronto, a empresa está lá funcionando dia a dia e eu terei aqui vários produtos lançados. O que nós estamos fazendo é mostrando que um item só pode ser incluído na venda desde que ele esteja no cadastro de produtos. No entanto, para eu cadastrar o produto, eu preciso da sua marca e eu não tenho nenhuma marca aqui cadastrada. Tá? Então vamos aqui, ó, cadastrar uma marca. Eu vou cadastrar o nome ABC aqui para não destacar nenhuma marca comercial que exista por aí. Foi gerada o ID marca 1, né? ABC, DEF, GHI. Então vamos supor que nós tenhamos 3 marcas aqui cadastradas no nosso banco de dados. Significa que nós temos produtos, poderemos ter produtos das 3 marcas. Então, por exemplo, o produto AAA, que o preço de tabela dele é de R$10, ele é da marca 1. Opa, falei 1, escrevi 2. Da marca 1, gerou o ID produto 1 aqui, ó. O produto BBB, que custa R$6, ele também é da marca 1, vai gerar o ID 2. O produto CCC, que ele custa R$8,50, que é da marca 1 também. Vamos colocar 3 produtos aqui da marca 1. Então, bordas. Eu vou colocar aqui, ó, por favor, não se preocupe com isso. Eu vou colocar aqui um recurso do Excel, que é o separador de milhares, só para o preço de tabela ficar ajustado, mas não se preocupem como isso vai ser destacado lá no banco de dados. Nós vamos chegar a isso na frente quando entrarmos em projetos físicos. Vamos colocar aqui, ó, produto A1, B2, ele custa, por exemplo, R$20 e ele é da marca 2, gerou o ID 4. O produto A1, B5, estou inventando os nomes aqui quaisquer, né? Também é da marca 2. Eu tenho o produto 1, 2, 3, que ele vai custar R$12,60. Deixa eu só complementar aqui. 5, 6 e aí para ficar o mais arrumadinho possível. Legal. Vou utilizar aquele mesmo recurso. Muito bem. E aqui eu tenho que identificar. Vamos supor que esse daqui seja a marca 3. Legal. Então, a venda 1 ela já foi startada. E o que eu tenho na venda 1? Então vamos supor, na venda 1 eu tenho o produto 3. Qual é o produto 3? O produto 3 é o CCC.
Quantas unidades o cliente está levando? Ele está levando 5 unidades. E qual é o preço unitário? É aqui que eu quero dar uma ênfase para vocês. Olha, supondo que essa venda estivesse sendo feita hoje, então vamos aqui, ó, hoje é dia 1º de abril, dia da mentira, então vou mudar aqui a data, ó, dia 1/4/2018. Quanto custa esse produto 3 hoje? Ele custa R$ 8,50. Então esse valor ele vai ser transportado para cá. E por que eu preciso? Não é redundância isso? Não é redundância. Vou explicar para vocês. Este é o preço de tabela do produto 3 hoje. E este é o preço cobrado pelo produto 3 quando esta venda foi lançada. Quando que a venda foi lançada? No dia 1/4 às 9 horas. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Eu vou completar um exemplo e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, ó, atenção, o fato de eu ter o preço do produto aqui no campo preço tabela da tabela produto e o mesmo preço no campo preço unitário do item vendido, isso não é redundância? E todas aquelas preocupações que tivemos até agora, não é a mesma coisa? E eu afirmo para vocês, não é a mesma coisa. Porque supondo que essa venda tivesse sido concluída, então o cliente na venda 1, feita para o cliente 1, o Wagner, pelo vendedor 2, o João, nesta venda 1 há apenas um item. Qual é o item? O item 3, que se refere ao produto CCC, que custa hoje R$ 3,50. Qual é a marca do produto CCC? É a marca 1. Esse produto é da marca ABC. Perfeitamente, né? Vamos supor que tenhamos uma outra situação. Eu vou cadastrar aqui mais um cliente, a Ana, que o CPF dela tal. A Ana recebeu o ID número 3. Vamos fazer uma viagem no tempo. Suponha que estivéssemos no dia 15 de abril. E aí a venda para a Ana vai ser feita no dia 15 de abril. O vendedor é o João. Então, uma nova venda vai ser iniciada no dia 15/4/2018. Que hora que essa venda foi executada? Às 14 horas. Quem é o cliente? É a Ana. E quem é o vendedor? É o João novamente. Certo. Criamos um contexto aqui, criamos uma situação. Só que preste mais uma atenção. Ó. Lá no dia 1º foi feita uma venda para o Wagner. Nesta venda foi incluído o produto 3. E ele custava R$ 8,50. Portanto, esses R$ 8,50 foram copiados para cá. E eu afirmei que isso não é redundância. Passou o tempo, suponha que estivéssemos no dia 15/4 e está sendo lançada uma venda para a Ana. No entanto, nesse meio tempo, nesse período, o produto que custava R$ 8,50 sofreu um reajuste e ele custa R$ 12,00. Suponha que essa mudança de preço aqui tenha sido feita após o dia 1º, mas antes do lançamento da venda para a Ana, que vai gerar aqui o ID 2. Então, o que vai acontecer? Supondo que a Ana também tenha levado o produto 3. Ó, então, na venda 2, está sendo vendido o item 3. Quantos? Vamos supor 3 unidades. E qual é o preço atual do produto 3? Produto 3, R$ 12,00. Então esse 12,00 ele vem para cá, gerando aqui o ID número 2. Deixa eu colocar as bordas aqui. E veja só
o que aconteceu? O produto 3 foi vendido. Quantos? 5. E quanto foi cobrado por cada um? 8,50. Por quê? Esta venda foi realizada 1 com 1 no dia 1 do 4. Portanto, o produto 3 no dia 1 do 4 custava 8,50. E o produto 3, incluído numa venda realizada no dia 15 do 4, custava 12. O produto 3, ele tem dois preços. Então, a leitura correta e até a fala correta não é assim. O produto 3 tem dois preços. O produto 3, quando inserido na venda, nesta venda, ele custava 8,50 e o produto 3, quando inserido nesta outra venda, custava 12. Portanto, o campo preço unitário, eu vou até destacar aqui numa coisa diferente agora, porque nós estamos tratando dele, ele não tem o mesmo sentido do preço de tabela do produto. Este é o preço cobrado pelo item que foi incluído na venda naquele dia, naquela hora, enquanto que esse é o preço cobrado pelo item naquele outro dia, naquela outra hora. É óbvio que se as duas vendas tivessem sido feitas no mesmo dia e não houvesse alteração cadastral no preço do produto, nós teríamos aqui 8,50 e 8,50. Mas como foi feita, eu preciso registrar que o preço do item da venda no dia 1º do 4, 8,50, e o preço do item da venda no dia 15 do 4, R$14. Desculpe, R$12, 14 horas mais R$12. Portanto, esses dois itens, esses dois campos, eles não são redundantes, pois o conceito, o sentido deles não é o mesmo. E para a gente finalizar essa nossa videoaula, que ela já se estendeu, deixa eu mostrar para vocês aqui o programa que eu utilizo. Nós estamos já com 1h07 de videoaula, ficou bastante longa. A questão da redundância aqui nos cadastros que nós eliminamos. O João, ele foi vendedor em duas. O João está fazendo uma compra na sua própria empresa. Então vamos supor que o Moacir também é um cadastro do nosso, pertence ao cadastro do nosso banco de dados, e o Moacir é outro vendedor. Então, o que vai acontecer aqui? Supondo que o João esteja sendo agora atuando como cliente, então o cliente 2 está sendo atendido pelo vendedor 4 no dia, vamos colocar aqui, 15 de 4 de 2018, é uma data futura, mas isso daqui é só um exemplo. Foi gerado o ID 3. E lá no projeto conceitual, tenho aqui o lógico aberto ainda, eu tenho o seguinte: em uma venda eu tenho que ter pelo menos um item vendido. Então, a venda 3, ela vai ter que aparecer aqui pelo menos uma vez. Então, o que nós vamos fazer aqui? Como isso é exemplo, na venda 3 está sendo vendido o item, o produto 6. O produto 6, esse último aqui, qual que é o preço dele? R$12,60, portanto esse R$12,60, ele entra aqui, depois eu já formato. Quantos? Uma unidade, e gerou aqui o ID 3. Eu vou dar um clique no selecionar, só para ficar aqui. Opa, não pus a borda. Muito bem, só para ficar aqui eu vou aplicar o botão separador de milhares. Tá joia. Então tá feito, tá lá. Nesta videoaula bastante longa, mais de 1h, mas foi necessário. Nós fizemos toda a abordagem do nosso banco de dados e tratamos de aspectos muito importantes com relação à modelagem que vai impactar no projeto conceitual, no projeto lógico e
Consequentemente, certamente no projeto físico. Isso que nós estamos vendo aqui não é o projeto físico, é só uma representação de como será o projeto físico, como será o banco de dados, mas ele permite que a gente tenha a visualização de todas as características do funcionamento do nosso banco de dados. Eu espero que, apesar de ter sido um pouco longa, você tenha aproveitado essa videoaula. Ela está à disposição aqui no nosso portal Criativamente. Vamos voltar lá no nosso portal Criativamente, né? Acesse a playlist Modelagem de Dados. Por enquanto ela está com 13, mas em alguns minutos eu já vou disponibilizar mais essa videoaula e nós teremos aqui então 14 videoaulas para que você possa aprender, se capacitar no processo de modelagem de banco de dados. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula. Um abraço.